No mundo em constante evolução de fofocas e escândalos de celebridades, novas imagens de Will Smith participando das infames festas de Sean Diddy Combs surgiram, causando grande alvoroço. Durante anos, Will Smith foi considerado uma das figuras mais queridas e respeitadas de Hollywood, conhecido por sua reputação impecável e imagem pública limpa. Sua persona carismática e sucesso como ator, rapper e produtor o consolidaram como um nome familiar, admirado por fãs ao redor do mundo. No entanto, a revelação de sua presença em um dos notórios eventos de Diddy levou a especulações intensas, decepção e até indignação entre os fãs e especialistas da indústria. Muitas pessoas que acompanham a carreira de Will Smith agora questionam seu envolvimento nas reuniões de Diddy, que há muito tempo são alvo de rumores sobre comportamentos ilícitos e ambientes tóxicos. Durante anos, boatos de atividades suspeitas e comportamentos questionáveis rodearam essas festas exclusivas. Os fãs se perguntam: Will Smith sabia o que acontecia nesses eventos? Ele apoiava, ou pior, participava de algum dos supostos atos de má conduta? Essas imagens podem destruir a carreira de Will Smith, construída com base em anos de trabalho duro, integridade e adoração pública. Essas perguntas pairam à medida que mergulhamos na complexa relação entre Will Smith e Diddy e as possíveis consequências desse escândalo. Para entender completamente a gravidade dessa situação, é importante explorar o relacionamento de longa data entre Will Smith e Diddy, que remonta ao final dos anos 1990. Ambos surgiram como ícones nas indústrias da música e do entretenimento quase ao mesmo tempo, com Diddy lançando seu single de estreia em 1996 e Will Smith seguindo um ano depois, em 1997, com o lançamento de seu álbum solo de estreia, Big Willie Style. Seu sucesso paralelo no mundo do hip-hop e da cultura pop mainstream os tornou colaboradores frequentes, e a admiração mútua era frequentemente exibida em público. Ao longo dos anos, Will Smith e Diddy foram vistos juntos em vários eventos de alto perfil, solidificando sua amizade aos olhos do público. Um dos primeiros momentos capturados de sua ligação foi em 2003, quando participaram de um evento de lançamento da autobiografia de Muhammad Ali. A imagem de Will Smith, Diddy e o lendário boxeador Muhammad Ali lado a lado se tornou uma fotografia icônica de três gigantes em seus respectivos campos, simbolizando o auge de sua influência e status no mundo do entretenimento. Em 2008, os dois foram vistos novamente juntos, desta vez na estreia do filme O Dia em que a Terra Parou, da Columbia Pictures. O filho de Will, Jaden Smith, e o filho de Diddy, Christian Combs, também estavam presentes, junto com o ator Tyrese Gibson. Esses momentos pintaram um quadro de uma amizade estreita entre dois homens que compartilhavam não apenas sucesso profissional, mas também um senso de camaradagem que se estendia às suas famílias. Parecia uma amizade baseada em respeito mútuo e experiências compartilhadas na indústria do entretenimento. No entanto, como sabemos agora, essa amizade não estava isenta de controvérsias. O surgimento de novas imagens das festas selvagens e frequentemente controversas de Diddy levantou sérias questões sobre a natureza do envolvimento de Will Smith nesses encontros. Uma imagem particularmente perturbadora de uma festa em Miami, conhecida como Freak Off Party, de 2004, ressurgiu, mostrando uma cena que deixou muitos fãs chocados e indignados. A Freak Off Party em Miami, realizada em 2004, se tornou um dos eventos mais comentados nas fofocas recentes de celebridades. A imagem que ressurgiu dessa festa mostra uma mulher posicionada sobre uma mesa, como uma peça central humana, adornada com comida, enquanto Diddy é visto saboreando um morango coberto de chocolate do corpo dela. A imagem também captura outros convidados de destaque, incluindo Will Smith, Bruce Willis, Diana Ross e Owen Wilson, assistindo ao espetáculo. Esta foto provocou indignação generalizada pela objetificação e desumanização das mulheres e colocou em dúvida o comportamento daqueles que participaram da festa. A festa, notória por sua natureza extravagante e hedonista, foi apenas um dos muitos eventos organizados por Diddy ao longo dos anos. Suas festas eram conhecidas por ultrapassar os limites da decência, e os frequentadores costumavam ser celebridades de primeira linha, que se deleitavam com o glamour e o brilho do mundo do entretenimento. No entanto, essas festas também se tornaram infames por seu tratamento explorador das mulheres e por seu ambiente de excessos e indulgências. Para Will Smith, um homem que construiu sua carreira com base em uma reputação de integridade moral e valores familiares, sua presença em um evento como esse é vista como uma grande decepção por seus fãs. Muitos se perguntam por que alguém com uma imagem tão limpa se associaria a uma festa que objetificava as mulheres de forma tão flagrante. Will Smith estava ciente do que estava acontecendo nessas festas, ou ele preferiu ignorar? Essas questões alimentaram especulações, e a internet se tornou um terreno fértil para teorias e conspirações em torno do envolvimento de Smith. À medida que as imagens de Will Smith nas controversas festas de Diddy continuam a circular, fãs e veículos de mídia começaram a especular sobre o que o ator estava pensando ao participar desses eventos. Uma das perguntas mais urgentes na mente de todos é por que alguém com uma imagem pública tão forte de decência e valores familiares escolheria fazer parte dessas reuniões?
Será que Will Smith estava simplesmente alheio à extensão completa do que acontecia nas festas de Diddy, ou há mais nessa história? Alguns fãs sugerem que a presença de Will Smith nas festas de Diddy foi puramente profissional e que ele estava apenas mantendo relacionamentos dentro da indústria do entretenimento. As festas de Diddy eram conhecidas por serem pontos de encontro de networking, onde celebridades e profissionais da indústria podiam se conectar, colaborar e construir relações que impulsionariam suas carreiras. Nesse contexto, a presença de Will Smith poderia ser vista como uma tentativa de se manter conectado com figuras influentes nas indústrias da música e do cinema. No entanto, essa explicação não agrada a muitos fãs, especialmente dados os detalhes perturbadores que surgiram sobre essas festas. A internet está cheia de teorias que sugerem que Will Smith pode ter estado mais envolvido nas atividades de Diddy do que ele deixou transparecer. Alguns especulam que Smith pode ter ignorado o comportamento questionável ao seu redor para manter suas conexões com Diddy e outras figuras poderosas da indústria. Talvez a teoria mais perturbadora que circula online envolve a suposta participação do filho de Will Smith, Jaden, em algumas dessas festas. Os fãs especulam que Will Smith pode ter levado Jaden a esses eventos como uma forma de apresentá-lo à indústria do entretenimento e ajudá-lo a construir conexões com figuras influentes. Jaden, que desde então se tornou um ator e rapper de sucesso por mérito próprio, desfrutou de uma ascensão meteórica na indústria, e alguns fãs acreditam que sua presença nas festas de Diddy desempenhou um papel em seu sucesso. Essa teoria, embora não comprovada, gerou indignação entre os fãs, que veem a ideia de um pai levar seu filho a tais eventos como profundamente inadequada. Se verdadeira, isso pintaria um quadro preocupante do julgamento de Will Smith e levantaria sérias questões sobre seu papel como pai e figura pública. Embora não haja evidências concretas para sustentar essa teoria, a simples especulação já foi suficiente para alimentar a controvérsia em torno do envolvimento de Will Smith com Diddy. O escândalo em torno da presença de Will Smith nas festas de Diddy ganha uma dimensão ainda mais complexa quando visto no contexto da 94ª edição do Oscar. Em 2022, o mundo assistiu chocado enquanto Will Smith subia ao palco e dava um tapa no comediante Chris Rock, após uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, um assunto sensível devido à sua luta contra a alopecia. O incidente se tornou um dos momentos mais comentados da história do Oscar e gerou um intenso debate sobre as ações de Will Smith e as implicações mais amplas do ocorrido. Imediatamente após o tapa no Oscar, a reputação de Will Smith sofreu um golpe, e os fãs ficaram se perguntando como a situação seria resolvida. No entanto, um dos defensores mais veementes de Smith na época foi ninguém menos que Diddy. Durante a mesma cerimônia do Oscar, Diddy estava programado para apresentar a homenagem de 50 anos à trilogia O Poderoso Chefão, mas em vez de ignorar a situação, ele optou por abordá-la diretamente. Diddy tentou aliviar o clima, dizendo à plateia que Will Smith e Chris Rock resolveriam a situação como família após o show. Seus comentários foram vistos por muitos como uma clara defesa de Will Smith, e os fãs especularam que isso era uma forma de Diddy retribuir a lealdade de Smith ao longo dos anos. No entanto, à luz das recentes alegações e imagens ressurgidas de Will Smith nas festas de Diddy, alguns fãs agora questionam as motivações de Diddy ao defender Smith no Oscar. O apoio de Diddy a Will Smith foi realmente um ato de boa vontade, ou havia um motivo mais sinistro por trás disso? Alguns sugerem que Diddy pode ter usado sua influência para se proteger de uma possível repercussão, sabendo que o envolvimento de Smith em suas festas poderia vir à tona. Ao defender Smith publicamente, Diddy pode ter tentado garantir que Smith permanecesse leal e não falasse contra ele no futuro. Essa teoria é reforçada por rumores de que Diddy tem usado imagens de Will Smith em suas festas como alavanca para manter o ator em silêncio. Segundo esses rumores, Diddy possui gravações de Smith participando de suas reuniões notórias e pode estar usando essas imagens para chantagear o ator a permanecer calado sobre o que presenciou. Se isso for verdade, explicaria por que Will Smith permaneceu em silêncio sobre as alegações contra Diddy e não se defendeu publicamente. Embora Will Smith e Diddy tenham mantido uma amizade pública ao longo dos anos, há rumores de tensões entre os dois nos bastidores. Um dos incidentes mais conhecidos ocorreu no início dos anos 2000, quando Diddy supostamente ameaçou confrontar fisicamente Will Smith, após acreditar que Smith e sua esposa, Jada Pinkett Smith, estavam fazendo avanços inapropriados em direção à então namorada de Diddy, Jennifer Lopez. Este incidente, contado por Gene Deal, ex-membro da equipe de segurança da Bad Boy Records, lança luz sobre a natureza, às vezes volátil, da relação deles. De acordo com Deal, Diddy ficou irritado ao acreditar que Will e Jada estavam tentando conquistar Jennifer Lopez, que estava namorando Diddy na época. Diddy teria dito a Jill que estava preparado para agredir Smith se os avanços continuassem e pediu a Jill que ficasse por perto caso precisasse de proteção. Embora não tenha havido confronto físico, esse incidente sugere que o relacionamento entre Will Smith e Diddy pode ter sido mais complicado do que parecia, superficialmente.
O ressurgimento dessa história, junto com as novas imagens das festas de Diddy, levou alguns fãs a especular que Diddy ainda pode guardar rancor de Will Smith e que a amizade entre os dois homens pode não ser tão forte quanto antes. Poderia isso ser outro motivo pelo qual Diddy teria usado imagens de Smith como uma forma de manter seu silêncio? Embora essas teorias permaneçam não comprovadas, elas adicionam mais uma camada de intriga à já complexa rede de relacionamentos em torno desse escândalo. A controvérsia em torno das festas de Diddy não é novidade, e, ao longo dos anos, várias celebridades relataram histórias que sugerem a natureza bizarra e perturbadora desses encontros. Um dos relatos mais conhecidos veio de Ashton Kutcher, que discutiu sua relação com Diddy durante uma aparição no Hot Ones em 2019. Embora tenha compartilhado anedotas humorísticas sobre sua amizade, Kutcher aludiu ao fato de que havia muitas histórias sobre Diddy que ele não poderia compartilhar publicamente. Seus comentários enigmáticos deixaram os fãs se perguntando quais segredos obscuros poderiam estar escondidos. Khloe Kardashian também compartilhou detalhes sobre sua participação em uma das festas de Diddy em um episódio de Keeping Up with the Kardashians. Segundo Kardashian, ela foi à festa por curiosidade para ver como era a vida das pessoas no círculo de Diddy, mas rapidamente ficou desconfortável com o ambiente selvagem. Seus comentários sugerem que a cena da festa era ao mesmo tempo fascinante e intimidante, insinuando um lado mais sombrio dos eventos de Diddy. O cantor Usher, que morou com Diddy por um ano na década de 1990, também relatou a natureza selvagem das festas de Diddy. Quando perguntado em uma entrevista de 2016 se ele permitiria que seus próprios filhos participassem de uma dessas festas, Usher respondeu com um sonoro "absolutamente não". Sua resposta, juntamente com suas experiências anteriores vivendo com Diddy, sugere que essas festas estavam longe de serem apenas eventos glamurosos de networking. Um dos críticos mais vocais do comportamento de Diddy tem sido o rapper 50 Cent, que expressou repetidamente desconforto com as ações de Diddy. Em uma ocasião, 50 Cent lembrou como Diddy fez um comentário casual sobre irem às compras juntos, o que deixou 50 se sentindo desconfortável. Essa interação, junto com outros comentários estranhos de Diddy, levou 50 Cent a se distanciar do magnata da música. O comediante Cat Williams também compartilhou uma história chocante sobre ter sido oferecido 50 milhões para participar de uma das festas de Diddy. Segundo Williams, ele recusou a oferta várias vezes para preservar sua integridade, afirmando humoristicamente que queria manter sua dignidade. Sua recusa em participar da festa destaca o quão moralmente questionáveis eram vistas essas reuniões por alguns membros da indústria do entretenimento. Embora a controvérsia em torno do envolvimento de Will Smith nas festas de Diddy seja perturbadora, as ramificações legais para o próprio Diddy são muito mais graves. Nos últimos meses, Diddy foi citado em mais de 10 processos, todos alegando várias formas de má conduta, coerção e o uso de substâncias controladas em suas festas. O processo mais recente, movido pela ex-integrante do Danny Chicane, Dawn Richard, alega que Diddy a confinou ilegalmente e ameaçou sua vida quando ela tentou intervir em uma disputa envolvendo sua então namorada, Cassie Ventura. Esses processos, combinados com a crescente lista de vítimas que se apresentaram com suas histórias, pintam um quadro perturbador de um homem que usou sua riqueza e influência para explorar indivíduos vulneráveis. Em setembro de 2024, Diddy foi formalmente preso por acusações federais de extorsão e tráfico sexual, marcando um ponto de virada significativo no caso. A acusação contra Diddy sugere que suas festas não eram apenas lugares para celebridades relaxarem, mas faziam parte de uma rede maior de atividades ilegais que envolviam a exploração tanto de mulheres quanto de homens. As consequências dessas alegações foram rápidas e severas. O império empresarial de Diddy, que inclui a Bad Boy Records e a Ciroc Vodka, está sob intenso escrutínio e vários de seus parceiros comerciais se distanciaram dele. A reação nas redes sociais tem sido igualmente intensa, com fãs e críticos clamando por responsabilidade e justiça para as supostas vítimas. À medida que o escândalo em torno das festas de Diddy continua a se desenrolar, o futuro tanto de Will Smith quanto de Diddy permanece incerto. Para Will Smith, as consequências das imagens ressurgidas e dos rumores de seu envolvimento nas festas de Diddy podem ter um impacto duradouro em sua carreira. Embora ele ainda não tenha se pronunciado publicamente sobre as alegações, seu silêncio apenas alimentou a especulação, e os fãs estão começando a perder a paciência. Como uma das figuras mais respeitadas de Hollywood, a reputação de Will Smith é construída em sua integridade e senso moral. Se ele não abordar essas alegações, isso pode corroer a confiança que os fãs depositaram nele ao longo dos anos. Para Diddy, a batalha legal que se aproxima é assustadora. Com sua carreira, legado e império empresarial em jogo, as apostas não poderiam ser maiores. À medida que mais vítimas se apresentam e os processos legais continuam, as evidências contra Diddy estão se acumulando e a possibilidade de uma longa sentença de prisão é iminente. Se condenado, Diddy pode enfrentar décadas atrás das grades, encerrando efetivamente sua carreira e manchando o legado que ele passou décadas construindo.
Em última análise, a questão na mente de todos é se esses dois titãs da indústria do entretenimento serão capazes de resistir à tempestade, ou se esse escândalo marcará o fim de uma era. À medida que os processos legais se desenrolam e mais detalhes vêm à tona, uma coisa é certa: o mundo do entretenimento nunca mais será o mesmo. Essa controvérsia lança luz sobre a questão mais ampla da responsabilização na cultura das celebridades. Por muito tempo, figuras poderosas na indústria do entretenimento usaram sua riqueza e influência para evitar as consequências de suas ações. As alegações contra Diddy fazem parte de um ajuste de contas maior que tem ocorrido nos últimos anos, à medida que mais vítimas de abuso e exploração se apresentam para contar suas histórias. O movimento #MeToo, que derrubou alguns dos homens mais poderosos de Hollywood, mostrou que mesmo as figuras mais influentes não estão imunes à responsabilização. O caso de Diddy é apenas o exemplo mais recente dessa mudança cultural e levanta importantes questões sobre o papel da cultura das celebridades em permitir comportamentos abusivos, à medida que fãs e a mídia continuam a escrutinar as ações de Will Smith e Diddy. Fica claro que os dias de fechar os olhos para a má conduta de indivíduos poderosos estão chegando ao fim. Se Will Smith e Diddy enfrentarão ou não as consequências completas de suas ações, ainda está por ser visto, mas uma coisa é certa: a indústria do entretenimento está passando por uma transformação profunda e ninguém está acima da lei. O escândalo envolvendo Will Smith e as festas de Diddy é um ponto de virada na luta contínua de Hollywood com responsabilidade e justiça. A indústria do entretenimento tem sido há muito tempo atormentada por rumores de má conduta, mas nos últimos anos as vozes das vítimas se tornaram mais fortes, exigindo que aqueles em posições de poder sejam responsabilizados por suas ações. Para Will Smith, esse escândalo representa um momento crítico em sua carreira. Como ele responde a essas alegações determinará se ele pode reconstruir a confiança que perdeu com seus fãs. Ele quebrará seu silêncio e abordará a controvérsia de frente, ou sua reputação continuará a se deteriorar diante da crescente especulação. Quanto a Diddy, sua batalha legal está longe de terminar. As acusações contra ele são graves, e as evidências continuam a se acumular. Se ele enfrentará a justiça por suas supostas ações, ainda está por ser visto. Mas uma coisa é clara: a indústria do entretenimento não é mais um lugar onde homens poderosos podem agir impunemente. No final, esse escândalo serve como um lembrete claro de que ninguém, nem mesmo as maiores estrelas de Hollywood, está acima da responsabilização. O mundo estará atento enquanto os processos legais se desenrolam e o futuro de Will Smith, Diddy e de toda a indústria do entretenimento está em jogo.